Gente, boa tarde. Como nós tínhamos combinado, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. Estamos no momento da semana de combate à hipertensão arterial, e esse é um tema que se fala muito em adulto, né? A gente, quando pensa em hipertensão arterial, a gente pensa muito nos adultos, mas é importante também a gente pensar na hipertensão arterial na criança. É uma coisa que a gente não fala muito. Eu vou só colocar aqui a nossa telinha de entrada, para que a gente converse um pouquinho sobre hipertensão arterial. Deixa eu dividir aqui a tela correta. Isso, vamos ver aqui, essa telinha aqui, pronto. Então, a gente está aqui na nossa live de hoje. Hoje é segunda-feira, 26 de abril, dia da prevenção e combate à hipertensão arterial, e como eu disse, a gente fala muito disso no adulto, mas vamos falar na criança e vamos falar um pouco também na situação da Covid, que é uma doença que tem também levado à hipertensão arterial na infância. Então, eu estou aqui hoje com 3 convidados. Estou com uma colega nossa, cardiopediatra, que é a doutora Luziene Bonatti. Luziene é cardiopediatra do PROCAP, cardiopediatra do IMIP e do Barão do Lucena, onde ela é a coordenadora das UTIs de cardiologia pediátrica. Então, Luziene tem visto muito, está lidando muito com hipertensão arterial na profissão como um todo e na criança pós-Covid. E por isso também está aqui a enfermeira Carol Paim, que também é do Barão do Lucena, também trabalha e é do nosso grupo há muitos anos, é coordenadora da enfermagem, do Círculo do Coração, também uma experiência muito grande na parte pediátrica, e Carol está lá com Luziene no Barão. Então, a gente vai focar um pouquinho nessa questão da hipertensão pós-Covid com elas duas. E estamos também com o doutor André Felipe, que é nosso colega, também dá plantão em muitas UTIs, também tem uma experiência grande nisso, e está aqui com a gente na área da cardiologia pediátrica e nos ajudando, junto com a doutora Deuseni, a coordenar esse programa pós-Covid, da hipertensão arterial, pós-Covid de uma maneira geral nas crianças, e hipertensão arterial, que é um ponto importante. A gente vai começar conversando com a Luziene, que vai nos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial na infância, né? Hipertensão arterial, como eu disse, é algo que a gente não pensa muito na pediatria, a gente só pensa mais como uma coisa de adulto, mas é algo muito importante da gente conversar. E aí eu vou pedir, então, que Luziene nos lembre um pouquinho da importância da gente fazer a avaliação da pressão arterial na infância. Tudo bom, Luziene? Muito obrigada, viu, por estar aqui e se disponibilizar para conversar um pouquinho com a gente. O teu som ainda está fechado, deixa eu só liberar o som. Agora. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Sandra, pelo convite. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a importância da hipertensão arterial, né, na faixa etária pediátrica. Como Sandra falou no início, a gente, quando pensa em hipertensão arterial, a gente lembra muito dos adultos, né, porque ela é a doença crônica mais frequente no mundo, né, considerada um dos mais importantes fatores de risco cardiovascular. E é um problema de saúde pública em todo o mundo, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimentos. E no Brasil, existe uma prevalência de hipertensão arterial autorreferida nos adultos, segundo um censo de 2013, que foi em torno de 24%. Nas últimas décadas, no mundo todo, tem um interesse aumentado, né, em relação à hipertensão na criança. É sabido que cerca de 3,5% das crianças têm hipertensão e até 11% dessas crianças têm pressão arterial elevada, sendo isso muito ligado ao aumento da prevalência devido à obesidade, que é um outro problema de saúde pública que a gente vem vivenciando nas crianças nas últimas décadas, com aquele fenômeno, né, de transição epidemiológica. E aí, essa pressão arterial elevada na infância, ela vai aumentar o risco da doença cardiovascular no adulto, já existindo evidências de envelhecimento vascular acelerado em jovens com hipertensão. Então, isso significa que a gente vai trazer para uma faixa etária mais jovem da população adulta os problemas que a gente antes só pensava
existir numa população mais velha. E isso vai ter repercussão em todos os aspectos da nossa comunidade e da população. Então, já desde a década de 70, em que há esses estudos em relação à hipertensão arterial sistêmica nas crianças, inclusive com a formulação de diretrizes, né, para que se haja uma investigação adequada e um tratamento e acompanhamento adequado das crianças que já se apresentam com hipertensão. E, diferente da população adulta, a definição do que é hipertensão em criança, ela depende da distribuição normal da pressão nas crianças, tá? Então, ela pode ser classificada, né, como uma hipertensão primária, que é uma que a gente já consegue identificar em crianças e adolescentes, sobretudo em crianças acima de 6 anos, tá? E a gente precisa, nessa população, quando identifica uma criança hipertensa, ver outros fatores de risco cardiovasculares nessa criança. E quais seriam esses fatores, né? Que vão ser fatores genéticos, ambientais, de comportamento, né? E entre eles, o excesso de peso é algo muito importante, tá? E esse excesso de peso, ele geralmente está associado à hipertensão, mas também não só como causa, mas como um fator, digamos assim, associado a mais de risco para essa população. Tá? Isso, vários trabalhos já mostram, né, um aumento progressivo da prevalência de hipertensão, com o aumento do IMC em vários países. Tá? No Brasil, a gente tem também tido estudos mostrando a prevalência de hipertensão nos nossos adolescentes, onde a gente já observa, né, no nosso país, uma prevalência de hipertensão de 9,6% e de obesidade de 8,5%. Tá? Mostrando até que existe uma relação entre essas duas situações. E aí você pergunta, em quem a gente vai medir, né, a pressão arterial? A partir de que idade? Então, hoje, a gente sabe que toda criança, a partir dos 3 anos de idade, deve ter sua pressão arterial verificada anualmente nas consultas pediátricas, e essa pressão, ela deve ser avaliada a cada consulta nas crianças acima de 3 anos e adolescentes obesos, ou que usem qualquer tipo de medicamento, ou que tenham alguma doença que levem a um aumento da pressão arterial, como doenças renais, principalmente, diabéticos, e crianças com alguns tipos de cardiopatia congênita, como a coarctação de aorta. Abaixo dos 3 anos, também pode ser necessária a aferição regular dessa pressão, principalmente nas crianças com antecedente de prematuridade, né, que não é uma população, digamos assim, desprezível. A gente tem cada vez mais crianças, né, que nasceram antes do tempo, crianças com baixo peso ao nascer, que necessitaram ficar em unidade de terapia intensiva neonatal, os cardiopatas congênitos, tá, que a cada ano você tem um aumento na quantidade de crianças, né, que sobrevivem às cirurgias, crianças que com problemas renais, infecção urinária de repetição, crianças submetidas a transplante. Então, a gente vê que é uma população ampla, né, de crianças que precisam ter esse acompanhamento da pressão arterial, certo? Existe uma técnica adequada, eu acho que Carol vai falar um pouco mais sobre isso, e é importante que você tenha um profissional habilitado fazendo essa aferição com a técnica adequada e com os instrumentos adequados. E a partir daí, a gente vai fazendo, né, o screening desses pacientes e iniciando esse acompanhamento. Tá? Então, acho que, assim, de introdução, era isso que eu queria falar, e a gente pode, né, continuar com Carol. Excelente, Luziene. Eu acho que você tocou em todos os pontos fundamentais, né? A importância da gente lembrar da doença e de avaliar a criança desde cedo, e puxou muito bem para o aspecto de que é uma técnica relativamente simples, mas principalmente na infância, né? No adulto ela é mais padrão, mas na infância, se não for bem aplicada, que a gente vai saber aí que varia até o tamanho, né,
do tensiômetro que se usa. Então, no adulto é uma coisa padrão, tanto a pressão arterial tem um valor mais ou menos único padrão, como a forma de avaliar também é padrão. Na criança, a gente tem várias variáveis que fazem com que seja importante um conhecimento melhor dessa técnica e uma avaliação melhor. E acho que ninguém é melhor que a Carol para falar sobre isso para a gente. Carol, que além de todo o tempo de prática e tudo isso, né, Carol ainda tem as caravanas onde 2.000 crianças eram vistas em 2 semanas e ela treinava enfermeiros aí por todo esse interior para aferirem a pressão da forma correta. Carol, obrigada também por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Isso. O teu som ainda está fechado, Carol. Agora. Uhum. Foi bem. A minha internet está um pouquinho ruim hoje. Eu prometo que eu estou fazendo meu esforço para ela ficar boa. Mas, assim, como eu agradecer ao pessoal do Barão. Está todo mundo assistindo a gente. Com certeza, eu saí de lá correndo para poder chegar em casa hoje. E nada, né? O importante é a gente saber a técnica correta, as mensurações corretas e utilizar o equipamento correto para avaliar. Né? Há sempre uma dúvida muito grande: que manguito usar, como fazer essa medição. Então, o que a gente fala bem basicamente, o que a gente precisa saber é uma métrica e medir do ombro ao cotovelo, né, que é o acrômio ao olecrâmio, que são os termos gregos, certo? E medir e nessa medida, a gente vai pegar metade da altura, e essa metade da altura dessa medida, a gente vai para aí, quando a gente tiver essa circunferência, desse valor, 40% tem que ser o máximo da altura do meu manguito. Essa alturinha, ó. 40% desse valor. E 100% tem que ser o valor máximo desse manguito, ou seja, do manguito fora o velcro, tá certo? Que é a desenho do... E aí, que valor eu vou utilizar? Vamos supor que eu fiquei num total de 6,5. Então, eu vou ter que utilizar um manguito 3 ou um manguito 8. Os manguitos são pares, não é isso? Então, a gente sempre bota para cima, nunca para baixo. Para baixo, sempre estimula uma pressão maior. Então, a gente pega em média. Porque eu não todo paciente lá que tem fisóveis para usar um manguito 6. Pelos pacientes que têm os bracinhos mais gordinhos, né? E aí a gente tem que avaliar a pressão. O manguito precisa dar a volta no braço do paciente. Ele não pode ficar na extremidade do velcro, né? Ele tem que fechar o velcro inteiro no bracinho. Certo? Isso também interfere na aferição. Muita gente me pergunta, e os membros inferiores podem ser utilizados para a gente avaliar a pressão? Pode utilizar, portanto, que a gente siga a regra do manguito da volta na perninha, ou seja, na batata, como as pessoas comumente chamam, tá certo? Então, eu não posso ter essa falha, senão o velcro ficar na extremidade e ele não vai avaliar a pressão adequadamente. Aí, foi o manguito certo, identifiquei, coloquei no paciente e avaliei, aferi a pressão. Se for escutar, tem que ter mais cuidado, porque além das PAs em crianças serem mais baixas e devem ser mais baixas do que em adulto, né? Vai depender da altura da criança, do sexo da criança. E aí precisa ter essas tabelas, que a gente chama tabelas de percentis de pressão, que são padronizadas, e a gente vai acompanhar se o valor for muito elevado, que provavelmente o doutor André vai comentar, a doutora Luz mais na frente, o que a gente deve fazer? De cara, eu já digo, não, a gente aguarda 5 a 10 minutos, pede que essa criança fique em repouso, né? E depois de 5 a 10 minutos, a gente vai avaliar novamente. O que a gente sabe que
Vamos esperar uma pressão mais elevada. Um paciente que tem uma cardiopatia congênita, que tenda para esse lado, cortação da ópera, né? Pacientes que fazem acompanhamento com drogas, esteroides, né? Os corticoides da vida, esses pacientes pneumopatas, pacientes são pacientes que têm tendência a fazer pressão alta, às vezes depende até da patologia, já são pacientes que a gente espera uma pressão mais elevada. E pacientes que estão com COVID, é aí que a gente chega nesse ponto. Um processo inflamatório importante, às vezes COVID positivo, às vezes COVID não positivo, fechado, muita coisa pela clínica, a gente tem essa janela pediátrica, a doutora Luz e o doutor André podem falar muito bem sobre isso. E o que a gente tem visto é o uso do corticoide importante desse processo inflamatório, e aí os pacientes têm vindo com níveis pressóricos bem elevados, e que a gente precisa fazer uma gama de drogas diuréticos a antipertensivos venosos para estabilizar essa PA desse paciente. E o que a gente tem para COVID pacientes tendo alta da UTI com vários medicamentos e acompanhamento, né? Então, são crianças que vão precisar de acompanhamento cardiovascular nesse segmento pós-internação por COVID e pós-COVID. Que é isso que a gente tanto tem conversado nesses dias, que tem chamado a atenção. Eu posso dizer, com certeza, de cada 8 pacientes que sobem para a gente, 7 sobem com hipertensão severa. Carol, muito obrigada pela pontuação. Realmente, como você colocou no início, infelizmente, a internet estava falhando um pouco, mas eu acho assim que foi muito importante você falar da técnica, né, do tamanho do manguito e tudo isso, e acho que a gente pode depois até colocar isso redondinho, como se fosse uma gravação e tudo, e preparar, mas muito importante, e a finalização da sua fala, que é essa questão de que a gente tem observado muita hipertensão arterial em crianças com a COVID, em crianças em UTI. Eu vou voltar um pouquinho para a Luziene e depois eu vou passar para a André com relação à proposta do segmento a médio e longo prazo. Mas, voltando para a Luziene, a grande questão, e acho que a Carol já tocou nesse ponto todo, né, é se realmente, será que essa hipertensão arterial que a gente está observando na COVID é uma consequência do tipo de tratamento que vem sendo utilizado e que é necessário, onde a gente usa drogas como os corticoides e tudo isso? Será que existe alguma coisa a mais que a gente ainda não sabe? Mas, assim, um quadro que está sendo muito prevalente, né, Luziene? Muito prevalente. A gente tem, agora, no mês de junho, nós vamos fazer 1 ano de abertura, né, da unidade pediátrica COVID do Barão de Lucena. É uma unidade que tem 10 leitos pediátricos, né, foi criada especificamente pela demanda dessas crianças. E a gente tem observado crianças de todas as faixas etárias, desde o lactente jovem de 2 meses de vida ao adolescente de 13 anos, e a gente vem observando essa hipertensão em todas as faixas etárias. Em pacientes que têm uma forma de COVID apenas respiratória, a gente entra com corticoide por conta de broncoespasmo, mas são doses habituais observadas em outras patologias respiratórias, com outras etiologias, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, onde a gente não observa esse quantitativo de crianças hipertensas, mas, sobretudo, nos pacientes que entram com aquela forma sistêmica, inflamatória, a gente vê, inclusive, associação com injúria renal aguda, nefrite, e a gente, a princípio, acha que tem uma relação não apenas com as terapias medicamentosas, porque realmente são crianças graves, que
usam corticoide, que usam broncodilatadores, que usam bloqueadores neuromusculares, ou seja, eles usam medicamentos sedativos, às vezes em altas doses, e que precisam, às vezes, fazer uma abstinência. Então, eles usam muitos medicamentos que podem corroborar com o aumento dos níveis tensionais, mas o que a gente vê que são níveis tensionais, assim, muito altos, que, como o Carol comentou, a gente tem que usar antihipertensivos intravenosos, a gente já teve casos de encefalopatia hipertensiva, e, infelizmente, a gente não consegue os recursos, digamos assim, suficientes para fazer uma avaliação nefrológica adequada, né? Como a gente sabe que existe um componente autoimune da doença, a gente não sabe até que ponto existe essa agressão do órgão, né, do rim enfim, dos outros sistemas. Mas é um tópico, assim, que é desafiador na nossa assistência, porque são pacientes que, como foi comentado com Carol, né, que ela fica mais na outra unidade, que já recebe fora de isolamento, ou seja, já longe da fase aguda mesmo da doença, e que eles vão de alta da UTI usando, às vezes, 2, 3 antihipertensivos. Né? Então, é muito importante que esse grupo populacional ele seja acompanhado, que seja investigado, para a gente poder ter uma luz, né? O que está acontecendo com essas crianças. Nesse momento mesmo, a gente está tendo uma superposição de agentes etiológicos virais, né? Muitas bronquiolites que acabam, às vezes, adentrando a unidade, né, CIRAG, porque na realidade é uma unidade CIRAG, né, porque outros agentes virais também precisam de isolamento respiratório, e a gente não observa, às vezes, nessas crianças, tanta hipertensão. Então, ainda é um fator desconhecido, e realmente a ideia do segmento pós-Covid cardiovascular é muito importante, né, porque além da hipertensão, a gente vê comprometimento miocárdico, né, uso de imunoglobulina, a gente tem tido acesso, que também é um outro medicamento que leva à hipertensão, então a gente é um nicho desconhecido ainda da gente. Isso, Luziane, assim, eu acho extremamente importante, né, que a gente discuta isso, que a gente fale mais sobre esse assunto. Estamos com essa ideia de fazer o segmento, né? Eu acho que aí a gente vê duas situações específicas, uma do ponto de vista até de investigação mais detalhada, que é o que a gente está tentando ver se consegue o recurso, né, para um conjunto, para investigar melhor essas crianças a curto prazo, dizer assim, né, curto, médio prazo, e com certeza o segmento terá que ser feito a médio e longo, para que a gente realmente veja como vai ser o comportamento dessas crianças após tudo isso que a gente está vendo. Eu vou passar então para a André para ele falar um pouquinho sobre essa nossa ideia, que, se Deus quiser, a gente vai fazer junto, né, com o Carol, com o Luziane, com todo mundo, e a gente vai estar, então, trabalhando em seguir essas crianças, sejam aqui ou no círculo, mas fala um pouquinho, André, da ideia do programa, que é o que a gente está tentando conseguir o recurso para dar seguimento agora, ajudando essas crianças. Bem, boa tarde a todos. Conseguem me escutar? Sim, estamos ouvindo. Então, tanto como a doutora Luziane, Carol, a doutora Sandra falou também, é um projeto de segmento desses pacientes, né, que passaram pelo Covid e que tenta, na verdade, atenuar um pouquinho um comprometimento futuro se eles não forem acompanhados do ponto de vista cardiovascular. Então, os pacientes que conseguem, né, ter um plano de saúde, a gente vai tentar acompanhar aqui na unidade do português, né, na UCMF, e aqueles que não dependem, que na verdade, do plano de saúde, né, que são vinculados ao atendimento público, a gente vai conseguir dar esse segmento lá na Casa do Coração, né, que, não sei se a doutora Sandra comentou, hoje aqui está reabrindo dia 7 de maio, né, e lá ainda vai ter o acréscimo, que não vai faltar também os pacientes aqui no português, de um centro de reabilitação, que vai funcionar com o pessoal da fisioterapia e para dar um maior suporte a esses pacientes. Então, é um trabalho que a gente vai fazer com essas crianças, que está sendo, enfim, os 3, além de mim, que estão aqui, vão participar também, junto com a doutora Deuseni também, que não está por aqui hoje, mas que vai tentar avaliar
todo o segmento de crianças que foram afetadas pelo Covid, que procurarem a gente, né, para fazer esse tipo de segmento, e é um segmento realmente a médio e longo prazo, é um trabalho realmente que tem data para começar, mas eu não sei se vai ter data para terminar, né, infelizmente. É importante reforçar também uma situação que foi falada aqui, são medicações que a gente usa nos pacientes, que a gente está vendo que está tendo alguma relação, que pode ter alguma relação realmente com aumento de pressão arterial, mas são medicações que não podem ser deixadas de ser utilizadas. São medicações realmente que dão à criança uma perspectiva realmente de manter uma certa estabilidade até passar pela onda do Covid. E, gente, eu acho que assim, são assuntos extremamente importantes, né? Hipertensão arterial já era um tópico muito importante na infância, e agora essa prevalência, esse aumento da observação, da incidência e prevalência da hipertensão arterial no paciente da Covid é algo que nos preocupa muito. Eu espero que a gente, como equipe, né, possa se coordenar para conseguir realmente esses recursos de fazer uma avaliação, incluindo alguns aspectos que são mais difíceis, que são exatamente o que Luziane tocou rapidamente, que é a gente ter o recurso para fazer alguns exames mais detalhados, tanto exames de laboratório normais, mas talvez até alguma coisa mais na área da imunologia, né? A gente está com Carol aí no doutorado dela, isso talvez nos ajude um pouquinho desse trabalho ser realizado em conjunto com a equipe de pesquisa, a equipe do Keizo Asami, né, do LICA, lá na Universidade Federal, e vamos ver se a gente consegue colocar um pouco mais de luz sobre uma situação tão delicada e tão, como é que eu diria, ela está se desenvolvendo, né, a gente não sabe exatamente em que direção nós estamos indo, a cada semana, a cada mês, a gente aprende um pouco mais sobre essa doença, sobre os efeitos da doença, a cada período curto de tempo a gente descobre alguma coisa nova, o vírus muda o trofismo, pacientes de faixa etária diferente começam a ser acometidos, então muito, muito a se estudar, e eu acho que todo grupo, toda equipe que possa se unir para tentar contribuir, para a gente entender um pouquinho mais contra o que estamos lutando, né, e os caminhos vai ser muito importante. A gente tem procurado fazer nossas lives com o horário certinho, para não se demorar muito, estamos mais ou menos com meia hora, né, 27 minutos, dentro da live. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, e assim, eu acho que as mães, elas nos perguntam, qualquer pergunta que a gente se compromete a responder no site, a discutir um pouquinho mais, e qualquer colega profissional também que queira contribuir, se juntar a um grupo de pesquisa, a gente ficar junto, eu acho que vai ser uma coisa muito importante. Como o André falou, a gente está abrindo a casa, ou reabrindo, né, a gente precisou parar um pouquinho agora por conta dessa queda do telhado para as chuvas, mas graças a Deus foi pouco tempo, 3 semanas, no dia 7 a gente retoma, e se Deus quiser no dia 7, a gente inaugura o Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória, vai ser coordenado pela equipe lá do IMIP, Marquinhos, né, que eu fiz um dos colegas que é do IMIP, a Lívia, a Karine, elas vão estar com a gente, e a gente tem visto muito sequela pulmonar também, né, da Covid, né, fazer fibrose, enfim, as meninas não falaram isso hoje porque a gente estava focando em hipertensão arterial, mas a sequela pulmonar também é uma coisa que preocupa muito, e a gente vai tentar começar a reabilitar essas crianças. O centro foi idealizado para fazer o preparo pré-operatório e a reabilitação pós-cirúrgica do paciente cardíaco, que vai ser, claro, continua sendo um dos focos, mas a gente, se Deus quiser, vai poder também trazer esses pacientes agora, que a gente não saberia bem como lidar com eles, para fazer a reabilitação lá na Casa do Coração. Então, vamos estar trabalhando com isso. Meu muito obrigada para a Luziene, que está nos ajudando, inclusive, a ver se a gente estuda mais essas crianças passaram pelo Barão e tudo. A Carol, que está também à frente aí do estudo, inclusive com o projeto dela mesmo, né, com o próprio doutorado. A André, que está aqui com a gente, coordenando esse projeto de avaliação a médio e longo prazo. Eu vou passar para os 3 rapidamente, para que cada um faça, então, suas palavras finais e a gente encerre. Passando primeiro para a Luziene. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um tema realmente muito importante, né? A hipertensão, de uma maneira geral, a gente está vivendo esse momento, né, da pandemia, mas independente disso, é importante que esse tópico seja lembrado, porque ele é o dia a dia, na realidade, do pediatra, né? Ele, na realidade, o pediatra, ele é o primeiro profissional, né, que vai entrar em contato, que vai ter a suspeição
né, e que vai estar habilitado a encaminhar para um especialista, né? A gente está vendo aí que é um problema, e ainda mais com esse confinamento, esse último ano, com aulas online, o aumento absurdo do sedentarismo, o aumento absurdo dos problemas emocionais nas crianças, isso com certeza é um outro gatilho, né, para a hipertensão, né, é um outro tópico, inclusive, de conversas, né, então a gente tem que lembrar disso, de fazer o acompanhamento das crianças, de lembrar de aferir a pressão arterial, né, se tiver dúvida, novamente aferir, né, estimular a atividade física nas crianças, e as crianças que realmente tiveram COVID, que elas possam ser acompanhadas, que a gente tente esclarecer, né, e inclusive tentar inferir qual é o impacto dessa doença aguda na vida dessa criança. Tá? Obrigada. Obrigada, Luziene, passando para a Carol também, para os agradecimentos. E, Carol, está ouvindo? Acho que o dela... Não, tá bom. Sem som ainda. Agradecer o convite mais uma vez. É uma área que a gente atua, a gente está ali essas complicações e acompanhando. E a ideia é isso, que a gente possa cada vez mais ajudar as crianças que estão passando por isso. Como disse a questão é uma epidemia que já vem elevando, né, já vem crescendo dentro da criança faixa etária. E né, toda criança com mais de 3 anos em consulta pediátrica deve ter sua pressão aferida. Já vem acompanhando isso antes da pandemia do Covid. O Covid veio, sim, tá uma atenção maior para essa mensuração, para esse sinal vital, precisa acompanhar, mesmo dentro de ambulatório. E eu acho que ajudar os pacientes a identificar o mais rápido possível e acompanhar essas crianças para que elas não tenham sequelas futuras e complicações maiores. Tá? Obrigada. Valeu, Carol. Obrigada também. E eu passo para a André aqui para finalizar com a gente. Oi, doutora Sandra. Agradecer de novo o convite, né? E ressaltar realmente a importância do tema, como a doutora Luziene falou. E pedir realmente, né, os pediatras para tentarem encaminhar essas crianças para cá, que não ser o grupo de frente realmente, né, o pediatra geral desse grupo de pacientes. Inclusive, se conseguirem medir essa pressão de um paciente com menos de 3 anos, que já teve história de COVID, eu acho que talvez podia até ajudar um pouquinho também, se conseguir fazer isso no consultório deles. Isso. Valeu, André, muito obrigada. Flávia, Angélica e outras pessoas que estão falando aí, que gostaram muito da live e tudo. Eu agradeço também a vocês por estarem presentes, em nome de todo o grupo, aí, dos nossos convidados, de todo mundo que falou, e vamos, então, nos coordenar para fazer mais isso, né, gente? Olhar a criança, independente de ter ou não Covid, lembrar que hipertensão é uma doença crônica, lembrar que existe uma coisa chamada fenômeno de trilha, né? A criança com hipertensão tende a ser o adulto com hipertensão. Existe uma coisa chamada fenômeno de agrupamento, a obesidade, a hipertensão arterial, a intolerância à glicose, são coisas que tendem a se agrupar e que tudo isso se chamam doenças crônicas e que essas doenças hoje são responsáveis por mais de 70% da morbidade em todo o mundo, né? A doença crônica, ela é tremenda. Então, lembrar isso e lembrar que a gente começa cedo. A gente não precisa esperar a versão 4.0 para olhar no espelho e ver que está tudo errado e aí começar a tentar ajeitar o coração e a pressão alta e tudo isso. Não, tem que começar na versão 0.2, 0.1, né? E bem cedinho para começar na vida e cuidar na forma mais preventiva. Tá certo? Vocês três, muito obrigada pela participação. Eu espero que a gente esteja de novo aqui em breve. Vamos tocar nosso protocolo aí para começar realmente a fazer essa avaliação e quem sabe a gente volta daqui a um tempo para falar um pouquinho mais do que é que a gente aprendeu com tudo isso. Tá bom? Obrigada, Luziene. Obrigada, Carol. Obrigada, André. E obrigada a todos vocês que estavam aí conversando conosco. Tchau, tchau, gente.